Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web, e esse aqui é mais um vídeo para a nossa série sobre o ML. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de implantação. A gente vai entender qual é o seu objetivo, quais são os seus requisitos e quando que nós devemos fazê-lo. Só lembrando, pessoal, que essa aula vai seguir aquele modelo, onde em um primeiro momento nós vamos entender um pouquinho na parte teórica como que funciona o diagrama, e depois a gente vai explorar um diagrama de implantação pronto, onde ele já possui ali alguns componentes ali definidos para a gente poder discutir um pouquinho sobre como ele funciona, tá bem? Então bora entender sobre o diagrama então. Bom, qual o objetivo então do diagrama de implantação, pessoal? O diagrama de implantação ele é o diagrama com a visão mais física que o ML tem. Ele enfoca a questão da organização da arquitetura física sobre qual software será implantado e executado em termos de hardware, ou seja, ele vai olhar todos os computadores pessoais e os servidores que suportarão o sistema. Uma outra coisa legal também que o diagrama de implantação olha e define, ele define como as máquinas estarão conectadas e por quais protocolos vão se comunicar e transmitir essas informações que tanto o software vai enviar para um hardware e o hardware vai devolver alguma resposta para ele. Tá bem? É aquela velha história, pessoal, de como o ambiente ali onde o software vai estar hospedado ou configurado para toda a comunicação ocorrer bem. Desde servidor até mesmo cabo de rede, qual o protocolo que vai ser usado. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Tá bem? Bom, qual o requisito então para a gente fazer aí esse diagrama de implantação? Bom, uma coisa que vale deixar claro, pessoal, que não existe uma regra certa nesse caso. Mas uma dica que a gente costuma dizer, que é bem útil aí para as equipes, é já ter definido algumas coisas sobre o sistema, como, por exemplo, qual linguagem de programação será usada, onde vamos deixar os arquivos fontes, né, e outras coisas. Quando a gente fala isso, pode parecer um pouco abstrato para vocês, mas se você for parar para analisar, não tem como você simular todos os cenários de uma regra clara assim que vai funcionar para todo mundo. Porque assim, se você já tem uma linguagem de programação definida, você já cai para um determinado cenário. Por exemplo, se você está dizendo que você vai trabalhar, por exemplo, com uma linguagem chamada COBOL, você vai estar falando que você vai ter que ir para uma coisa chamada, para uma coisa mais física. Você vai ter um tipo de arquitetura que vai ser necessária para rodar esse tipo de linguagem. Agora, se você vai para uma linguagem que ela é um pouco mais flexível, por exemplo, uma linguagem mais web, você vai para um cenário um pouco diferente. Você vai pegar uma hospedagem, aí você vai ter opções, por exemplo, de contratar um serviço externo, né, tipo o Wallhost, entre outros tipos de hospedagens que existem, ou você pode de fato ir lá na Amazon, configurar um servidor para você e fazer todas as configurações necessárias e deixar o seu sistema online para dentro desse seu ambiente. Então, é esse tipo de coisa que você precisa entender, que aí a equipe tem que ter definido algum cenário ou enxergar isso no futuro para poder ter um pouquinho aí de requisito aí para poder construir de fato esse diagrama e entender como que essas comunicações entre hardware e software vão acontecer. Isso é bem interessante. Tá bem, pessoal? Agora vamos entender, pessoal, quando que a gente deve fazer o diagrama de implantação. A gente cria-se, pessoal, uma recomendação, né, de criar o diagrama de implantação quando a equipe quer ter uma visão geral de toda a arquitetura física e lógica necessária para o seu software rodar. Ou seja, você vai precisar saber quais são a arquitetura física, ou seja, qual é o servidor que seu software vai precisar, qual é o requisito mínimo de computador, de máquina ali que o seu software vai funcionar, caso for um projeto desktop, né, que é aquele software que você acaba instalando no seu computador. Se for algo tipo web, por exemplo, você pode chegar até no nível o requisito de o browser que ele vai ter que usar, sabe? Você chega nesse nível de coisas. Claro que aí já é uma coisa muito mais detalhada, mas são coisas que você pode definir no momento da implantação. São requisitos, sabe? A parte lógica entraria em softwares que você precisa para manter o seu software rodando. Ou seja, você vai instalar alguma coisa no seu servidor, você vai colocar
algum antivírus, algum firewall, entendeu? Você precisa entender todos esses cenários assim para você conseguir ter uma noção de toda a arquitetura necessária para o seu software funcionar. Beleza? Bom, agora vamos entender um pouquinho das particularidades desse diagrama. Bom, esse diagrama ele tem uma coisa que é chamada nós, que são cada parte da implantação. Eu vou detalhar isso, eu não vou falar muito disso agora, porque a gente vai ver no diagrama, vai ficar muito mais claro da gente entender. Bom, uma outra coisa que esse diagrama tem, que a gente já viu em outros diagramas, são os estereótipos. E que esse diagrama também possui. Uma outra coisa que é bem interessante, que é quando a gente vê os nós, você vai ver que esses nós, eles vão poder se relacionar, ou seja, ser associados uns aos outros. E uma outra coisa que a gente não viu ainda, mas são os artefatos, que eu vou falar um pouquinho dele também no exemplo. No exemplo que nós vamos ver não possui nenhum artefato, mas eu vou falar naquele momento que vai ficar um pouco mais claro, tá bem? Então, pessoal, essa foi a parte inicial aqui, onde a gente conheceu um pouquinho aí de quais são as necessidades aí para a gente poder aí ter um diagrama ou criar o seu diagrama de implantação. Agora vamos ver um diagrama pronto, onde a gente vai ter uma visão melhor aí de como funciona, tá bem? Então vou abrir aqui o Asta Community. Aqui eu já tenho um diagrama de implantação pronto, tá? E aqui a gente tem algumas coisas que eu vou comentar agora. Bom, primeiro, o que acontece? Cada caixa dessa daqui, onde eu estou clicando em cima, você pode notar que isso aqui é um nó. Quando eu falei que eu iria falar sobre os nós, é isso daqui. O que é um nó, pessoal? Um nó ele pode ser qualquer coisa que ele faz parte da implantação. Nesse caso aqui, pessoal, um nó ele pode ser algo que é um hardware, ele pode ser uma coisa física, um servidor, ou ele pode ser um software. Tá? Ele pode ser esses dois casos. E quando a gente fala que esse nó ele é algo hardware, ele é algo físico, a gente precisa colocar um estereótipo nele, pessoal, para falar o que ele é. Aqui, se você notar, eu tenho aqui hardware do autor, que eu coloquei um nome aqui. Você pode ver que ele tem um estereótipo de device. Na verdade, todos os nossos nós aqui, eles possuem esse mesmo estereótipo, device, ou seja, ele é um hardware, tá? Por isso que a gente tem que pôr ele. Caso ele fosse um software, existe outros estereótipos que você vai colocando, você vai agregando aí no seu diagrama e vai passando essas informações. Sempre, pessoal, só abrindo um parênteses aqui, cai naquele cenário, tá? Às vezes você vai precisar detalhar muito ou não um diagrama. Isso vai depender da maturidade da equipe, do tipo de projeto, para quem você está entregando. Então, cai naqueles cenários onde nós havíamos falado aí em outros diagramas, que nem sempre você vai colocar todas as informações que o diagrama permite, não porque você não quer pôr, é porque a equipe já tem uma certa maturidade e não precisa adicionar tantas coisas assim. Isso depende, tá, pessoal? Como eu falei. Agora, a gente comentou no outro, lá nos slides também, que os nós, eles podem ser associados a outros nós. Nesse caso, pessoal, aqui você pode reparar que os nós eles estão sendo associados a outros nó. A gente tem aqui o hardware sendo associado com o servidor de comunicação, o servidor de comunicação está com o servidor de firewall, aí o servidor de firewall ele entra no servidor de aplicação 1, o servidor de aplicação 1 entra, ele se comunica com o servidor de banco de dados, o servidor de banco de dados, por sua vez, se comunica com o servidor de aplicação 2. Uma outra coisa que a gente conversou lá nos slides é que uma coisa que o diagrama de implantação define também é qual é o protocolo que essas informações que esses nós, né, ou como que o software vai se comunicar. Você pode reparar que aqui a gente fez a associação de um nó com o outro e a gente definiu o tipo de comunicação. Que neste caso aqui, todas as comunicações são TCP/IP. Até esqueci de colocar aqui, mas essa aqui também é uma comunicação TCP/IP. Ou seja, é uma comunicação de internet normal, onde
não vai ter nenhum serviço externo, como a gente viu em outros diagramas, por exemplo, REST ou consulto com consumo de API por REST ou alguma outra coisa do tipo. Então, toda a comunicação aqui será por HTTP, desculpe, HTTP não, por TCP/IP. Tá bem? Bom, pessoal, basicamente esse aqui é um diagrama de implantação. Vale o cenário também, pessoal, onde algumas pessoas elas colocam banco de dados, de backup, entre outras coisas que podem ser adicionadas. Fica um pouco mais difícil de eu conseguir simular vários exemplos, porque vai depender muito do cenário. O cenário de software, ele muitas vezes ele acaba sendo muito diferente um dos outros, apesar de um software basicamente ele funcionar com algumas coisas que são muito semelhantes, né? Que nem a gente costuma dizer que todo software tem um CRUD. Nada mais é do que vários CRUDs. O CRUD é o select, o update, o delete e a leitura de dados. Aí você faz isso dentro do software de várias formas, onde as informações vão ficando cada vez mais estruturadas e o software vai sendo construído, vamos dizer assim. Então, voltando aqui, né, eu não consigo simular tanto esse cenário para vocês, mas existem muitas outras. Esse aqui foi apenas um modelo, mas existem muitos outros modelos e a gente pode discutir isso aí, a gente pode trocar uma ideia sobre outras formas de construir, tá? Eu fico aí à disposição de vocês para a gente bater um papo sobre isso. Bom, pessoal, para finalizar, vamos entender então o que é esse artefato, né? Bom, pessoal, o artefato ele é uma entidade física, é algo concreto, assim, que de fato existe no mundo real, né? No caso do software. Assim como os nós, né, que a gente já comentou aqui bastante, um artefato pode ser um arquivo fonte, pode ser um arquivo executável, ou até mesmo um arquivo de ajuda, um documento de texto, alguma coisa do tipo. Uma coisa importante que vale deixar claro é que um artefato deve sempre estar dentro de um nó, pessoal. Ou seja, a gente tem que sempre ter aqui dentro, se a gente for falar que terá um artefato aqui, né, alguma coisa, a gente tem que, por exemplo, vir aqui, colocar uma caixa e falar que esse cara é um artefato. Por exemplo, eu vou clicar aqui e vou colocar ele aqui. Esse aqui não é bem eu teria que aumentar um pouquinho. Aí eu falaria aqui que esse aqui é um artefato. Existe exatamente um símbolo que ele é um pouco diferente do artefato. Eu não achei aqui no Asta Community, mas é como se ele ficasse com o nome. Ele vai ficar aqui com o nome do artefato e aqui ele teria uma espécie de, como se fosse uma folha de documento, sabe, uma página, ele ficaria aqui ao lado. Só que eu não encontrei esse componente para a gente poder colocar aqui no nosso exemplo. Por isso que também eu acabei não colocando e também o nosso exemplo não faria sentido usar esse tipo de artefato. Bom, mas basicamente é isso, pessoal. O artefato você vai colocar ele dentro de um nó quando você vê que esse artefato faz sentido ele ser implementado. Um detalhe importante sobre o artefato, pessoal, que pode ser que o seu artefato seja, em alguns casos, pode ser que ele seja um componente. Esse componente, na verdade, ele seria um componente que foi feito quando você fez o diagrama de componentes. Quando isso acontece, você vai falar que um artefato é um componente que você criou lá no diagrama de componentes. Você chama isso de manifesto ou manifestação, que é quando você utiliza algo que pronto, ou seja, que você já criou, né, por meio de diagrama, e você vai trazer ele para você utilizar nesse diagrama de implantação. Isso é algo que acontece nesse diagrama de implantação. Tá bem, pessoal? Essa parte de artefato é uma coisa um pouco, eu diria que é um pouquinho mais avançada e precisaria de um exemplo um pouco mais palpável para mostrar para vocês. Mas caso fique alguma dúvida, a gente pode conversar aí, pode chegar de repente a gente monta um outro exemplo um pouquinho melhor, tá bem? Então, espero que vocês gostem aí, pessoal, desse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.